quando eu tinha a minha fobia, parecia que eu via tudo diferente das outras pessoas, né? Que não têm fobia. Por exemplo, teve uma situação comigo, foi até constrangedora, que eu estava passando numa rua e saiu o objeto da fobia de dentro de um bueiro, que era uma barata. Quando ela saiu de dentro, de dentro do bueiro, eu... Saiu de dentro da barata. Eu saí correndo, desesperada. Fiquei assim, eu pulei, gritei, e a minha mãe veio correndo. O que que foi? O que que tá acontecendo? Aí eu falei, né? Meu Deus, uma barata. E aí minha mãe falou, você vai me matar do coração. Achei que era um assalto, alguma coisa assim. Para mim, parecia a tartaruga ninja saindo de dentro do bueiro. Então, assim, isso é bem... parece exagero mesmo, assim, né? Uhum. Porque eu tinha a fobia e as outras pessoas que estavam comigo não tinham. Então, para mim era uma coisa gigantesca. E para quem estava comigo, não. Tipo, nossa. Meu Deus, só uma barata. E a gente às vezes começa a ter essa sensação que... mas, primeiro que tem alguma coisa errada, isso é o mais óbvio. Uhum. E segundo, é essa sensação de que todo mundo enxerga aquela mesma realidade de um jeito diferente. E aí, eu acredito, deve ter outras distorções piores, mas dentro da fobia, acho que é o mais... É onde a distorção... Primeiro, o que é distorção, né? Distorção é um dos processos, por incrível que pareça, fundamental para o nosso cérebro. A distorção. Nossa. Lembra quando eu falei que sei lá, 2 podcasts atrás, sobre a generalização, que a gente tem a tendência de colocar a generalização como uma coisa ruim. Que, você está generalizando, não, ou, isso são generalizações, mas aí a gente discutiu muito sobre isso, então assistam, não lembro qual podcast, Acho que foi o 5 por aí. Uma das estruturas que o nosso cérebro tem, que é extremamente poderoso, e que a fobia usa essa estrutura. O nome é generalização. E aí a gente estava conversando sobre isso, que a generalização não necessariamente ela é ruim. Tem generalizações que são boas. Por exemplo, quando você queima num fogão e você não precisa se queimar em todos os fogões da Brastemp, da Daco, de todas as marcas. Para você saber que aquilo dali é algo que vai te prejudicar, né? Sim, vai te queimar. Que vai queimar. Aí, rapidinho, o seu cérebro cria essa generalização. Fogões são perigosos, eu tenho que ter cautela. E, então, se generalizações têm as generalizações que são boas e ruins, ou que isso também dentro do nosso cérebro nem existe essa diferença, para o processo de distorção é bem semelhante. Porque a gente também tem esse hábito ou esse, digamos assim, esse conceito de que distorção é algo ruim. Geralmente... normalmente a gente, até quando você tem alguma situação, a pessoa fala, você está distorcendo isso, né? Aí você já pensa que é... Briga de namorado. Você distorce tudo que eu falo, não sei o quê. Não, você que está distorcendo o que eu falo. Exatamente isso. É a mais clássica, né? É isso que eu ia falar, é um exemplo clássico. E essas estão bem certas mesmo, assim, depende de quem está certo na briga, né? Quem é que está enxergando a realidade e quem é que está distorcendo a realidade, ou se os dois estão distorcendo a realidade. Então, ou seja, ninguém está enxergando um palmo à frente do nariz. Tá tudo distorcido. Tá tudo distorcido. E a gente tem essa tendência e essa cultura de falar distorções em um sentido pejorativo ou negativo de alguma coisa que é ruim. E, na verdade, olha só, a gente está chegando hoje no 3º pilar de funcionamento do cérebro. Eu antecipei que são 4. A gente já está no penúltimo. 3º pilar de funcionamento do cérebro. Distorção. A primeira vez que eu vi isso já gerou uma objeção na minha cabeça. Não, mas distorção, o cérebro depende de distorções para funcionar? E sim. Qual foi o primeiro que a gente conversou aqui no podcast? Se não me engano, podcast 1. Processo de associação. Para o cérebro criar associações, ele usa as sinapses, e essas sinapses vão se espalhando pelo cérebro inteiro
e cria associações. A pessoa sofreu um acidente de carro e, bum, agora tudo que representa um carro agora chama lá o medo, o pânico, e isso está associado. Uhum. E aí a gente já consegue visualizar e pensar, caramba, então associações estão em tudo. Todas as nossas sinapses devem ter associações, tudo que acontece na nossa vida a gente vai associando, associa amor, associa raiva, associa... Às vezes, aqui eu estou falando só de associações de emoções, mas você associa uma imagem a outra, associa uma música a uma sensação, uma verdade. música que te faz chorar, uma música... cheiro, né? Um cheiro. Nossa, eu não sou assim, mas tem pessoas que é muito olfativo, Sim. tem memórias olfativas. Eu tenho bastante. Sério? Uhum. Fala uma. Olha, por exemplo, perfume. Perfume. Perfume marca muito, assim. Por exemplo, tem um certo perfume que eu posso sentir ele em qualquer lugar. Eu lembro do meu pai. Caraca. Em qualquer lugar. Eu senti o cheiro, parece que eu trago a presença do meu pai ali para o meu lado. É muito E aí interessante. acompanha a sensação. Sim, né? exatamente. Acompanha a sensação. Então, o cheiro ele pode evocar sensações, memórias, memórias boas ou ruins, sensações boas ou ruins, imagens. Começa com um cheiro que traz uma imagem. Caramba, agora eu lembrei daquela viagem que eu fiz para tal lugar. É verdade. Né? Então, música, o som, né, entra pelo canal auditivo e aí pode evocar vários tipos de emoções e sensações e memórias. Aquela música do carnaval de 2010 que, nossa, só de tocar, é verdade. eu já me lembro. Tem muitas músicas que marcam também mesmo, isso é verdade. E isso são os processos de associações. Aí a gente passou também pela generalização. Igual eu falei, queima no fogão e generaliza. Fogões são perigosos, eu tenho que ter cautela. Você não precisa queimar em todas as marcas de fogões. Ou as generalizações mais, digamos assim, não úteis. Uma mulher tem algum problema com algum homem e aí já... Generaliza todos os homens. Todos os homens são iguais. Bom, que não é muito mentira, né? Essa é verdade. Natane, você está distorcendo a realidade. E aí que entra o terceiro grande processo fundamental de funcionamento do nosso cérebro, a distorção. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de experiências, né? Você fala, o cheiro do meu pai e tudo, o cheiro do perfume que lembra o meu pai, e aí, de repente, pode ou não vir uma imagem do seu pai ou a sensação da presença dele. E, às vezes, a gente distorce a realidade. Por exemplo, digamos que você, sei lá, tem vários anos, digamos, uma pessoa que está morando no exterior e tem anos que não vê o pai, aí por acaso sente esse cheiro, aí a pessoa está com tanta saudade que ela fecha o olho para conseguir ver a pessoa, sei lá, como se estivesse tendo um contato ali, falando, ai, nossa, que saudade e tal, né? Você está distorcendo a realidade para ter uma experiência ali naquele momento. Legal. Então, antes do podcast, eu estava pensando que exemplo eu vou dar de positivo, de onde as associações, as distorções são positivas. Acabou que surgiu do seu exemplo. Porque normalmente é igual a gente falou, né? Falou no nome distorção, parece que já é algo negativo, né? Falou distorção é negativo, não tem... Você está distorcendo o que eu estou falando. Isso, exatamente. E se eu estiver distorcendo algo, ao ponto de eu achar que eu estou certa e a outra pessoa está errada? Nossa, e aí já entra num outro processo, não tão fundamental quanto esses três, mas um processo que acontece. Não é um processo... Esses três que a gente falou aqui são processos que estão na base do nosso cérebro. Se você tem um cérebro, você tem esses três e mais um, que num próximo podcast a gente deve falar. Deve não, a gente vai falar. Agora, isso aqui que eu vou falar é uma construção, é também um processo, mas ele não é fundamental para o funcionamento do nosso cérebro, que é você já está começando, você não, né? A pessoa que ela está tão
tá tão com a percepção da realidade distorcida, ela acredita naquilo que ela está vendo, ou percebendo, ou ouvindo, que ela começa a se desconectar da realidade. Então, por exemplo, vou dar o exemplo mais extremado disso: esquizofrenia. Uhum. E a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem certeza das coisas que ela vê, que ela acredita, que ela pensa. Se ela acha que ela está vendo uma pessoa aqui na frente dela, se ela acha que esse controle aqui do ar-condicionado fala, pode ter 10 pessoas em volta falando: não, você está louco, isso aí é uma coisa inanimada, não fala. Uhum. As 10 pessoas estão erradas E ela está certa. Eu que estou certo. Não, eu já bati altos papos com esse controle de ar-condicionado aqui. Quando eu estou gripado, ele diminui a temperatura para piorar. Tem vezes que a gente tem nossas brigas. Já briguei com ele. Olha só, esse quebradinho aqui foi uma briga nossa. E aí vai piorando, vai distorcendo ainda mais. Quanto mais a pessoa... E aí já trazendo Pra fobia. pro dia a dia. Uhum. E aí a gente vai chegar na fobia, que é o mais importante.